Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o podcast de teologia, assuntos afins. Esse é o episódio número 107 e hoje eu quero conversar sobre o capítulo da Bíblia que resume a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb@gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero conversar com o ouvinte, o espectador, a respeito de um tema que eu estou devendo há bastante tempo. Já até mencionei em alguns episódios que eu precisava gravar um episódio específico sobre isso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto. E qual é o assunto? É Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, né? Então a gente vai ver que este capítulo, capítulo 14, em especial a partir do verso 6, ele é o texto bíblico que resume a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que resume talvez as principais doutrinas ou as principais doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, nem só as distintivas, né? Porque esse capítulo é um capítulo muito rico. Então ele tem várias outras doutrinas, né? Incluindo doutrinas que a Igreja Adventista defende em comum com a maioria das outras igrejas, com todas as outras igrejas cristãs, né? Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso. E um dos meus objetivos ao falar sobre essas 3 mensagens angélicas é mostrar como que aquelas doutrinas que eu sempre menciono como sendo o núcleo duro do Adventismo do Sétimo Dia, elas estão aqui presentes. Algumas de maneira um pouco mais explícitas, outras de maneira um pouco mais implícita, né? Que são a guarda do sábado, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo e a distinção entre carnes puras e impuras, que está relacionada também à reforma de saúde. Tá tudo aqui, tá? E outras também. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Acho que vai ser um episódio bem legal, bem bacana, para entender um pouquinho da própria identidade adventista, né? De como a gente enxerga as coisas e como que a gente utiliza os textos, né? Num sentido de fazer deles a nossa identidade, né? Em termos de missão, ok? Então o objetivo desse episódio é esse. E bom, o que eu vou fazer aqui é bastante simples. Eu vou lendo o texto, vou ler devagar, né? Porque aí eu vou parando e fazendo os meus comentários e falando sobre as doutrinas, tá bom? Eu vou começar lendo o verso 6. E aí prossigo para os outros versos, fazendo as pausas que eu achar necessárias. O verso 6 diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Tá? Então, esse aqui é o primeiro verso. Veja que coisa interessante. Esse texto aqui, dentro do contexto, ele está falando sobre o tempo do fim. Tá? Então, esse anjo que voa no meio do céu, ele é um mensageiro de Deus para o tempo do fim, né? E neste tempo do fim ele tem um evangelho para pregar a toda tribo, língua, povo e nação. A primeira doutrina que a gente consegue extrair daqui, dessa passagem, é a doutrina do evangelho, tá? Que é uma doutrina geral, todas as igrejas cristãs defendem isso. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, né? E que boa nova é essa? É a boa nova de que Jesus, que é o Filho de Deus e um com o Pai e o Espírito Santo, portanto o próprio Deus, ele veio à Terra como homem, ele se encarnou, viveu como homem aqui, uma vida perfeita, sem pecado, morreu e morreu pelos nossos pecados, né? Sua morte é vicária, né? Então ele sofreu a morte que nós deveríamos sofrer porque nós somos pecadores, ele que não tem pecado sofreu essa morte por nós, né? Ele recebeu a condenação do pecado por nós, ressuscitou justamente porque ele não tem pecado e porque ele é divino, né? 100% homem, 100% Deus, né? Então ele ressuscitou e ao ressuscitar ele nos dá direito também a sermos ressuscitados, né? E ascendeu ao céu. E a partir daí, né, ele fundou a sua igreja
esta igreja prega este evangelho, esta boa nova, né? A boa nova de que nós podemos ser salvos de nossos pecados e, portanto, salvos da morte eterna a partir do sacrifício de Jesus. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador. Crer que o seu sacrifício nos limpa de todo o pecado. Crer que, a partir do seu sacrifício, nós podemos nos religar ao Pai. Que a partir do seu sacrifício nós podemos receber o Espírito Santo que nos lava, que nos regenera, que nos dá força para sermos obedientes, para andar em santidade, para andar com Deus, ainda que a gente não consiga fazer isso perfeitamente, porque nós somos pecadores, mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar a progredir em santidade, em moralidade, em espiritualidade, enfim, a melhorar, né, como filhos de Deus, ok? Então isso aqui é a boa nova, é o evangelho, né? O evangelho é isso aqui. A partir do evangelho nós temos uma nova vida em Cristo, tá? Isso muda a nossa vida aqui na terra já, mas mudará a nossa vida para sempre, porque a partir de Jesus Cristo nós poderíamos ser salvos. Se não fosse Jesus, nós morreríamos eternamente, porque é isso que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus criou o mundo bom, ele não criou o ser humano para morrer, né? Mas como o ser humano escolheu pecar, ele trouxe a morte ao mundo, ele trouxe não só a morte, mas um monte de problemas, né? Todas as guerras e fomes e doenças, tudo isso foi trazido pelo pecado e continua sendo trazido pelo pecado, né? Muitas pessoas, ao cometerem pecados, trazem problemas para a vida das outras pessoas e para elas mesmas, né? Mas Jesus promete que tudo isso vai acabar, que nós, se crermos nele, andarmos com ele, seremos salvos e então estaremos um dia num lugar renovado, né? Uma terra renovada, sem mais morte, sem mais pecado, sem mais todos esses problemas que não foram projetados por Deus, eles foram uma má escolha humana, né? Mas, né, tudo isso será passado um dia. Então esse é o evangelho. E o que está dizendo aqui é que esse evangelho ele será pregado por todo mundo, a cada tribo, língua, povo e nação, né? Então é uma coisa geral, um plano geral de que todos ouçam o evangelho em todas as partes do mundo. Ele será pregado no tempo do fim. É só no tempo do fim? Não, ele tem sido pregado desde sempre, né? Mas ele também será pregado no tempo do fim, tá? Esse anjo aqui, provavelmente ele não é um anjo, né? A Igreja Adventista não interpreta como um anjo literal, né? A Igreja Adventista interpreta que isso aqui é um mensageiro. E quem é que prega o evangelho na Bíblia Sagrada? São os homens, né? E isso foi designado aos homens como missão. Então quem é esse anjo aqui? São homens que pregam o evangelho, são pessoas, são grupos, é a igreja pregando o evangelho, né? A ideia aqui de um anjo no meio do céu pregando a todo mundo é a ideia de que o evangelho no tempo do fim ele realmente, né, alcançará a todos, né? Ele já tem alcançado, mas a gente acredita que em algum momento isso vai se acelerar e ele vai alcançar o mundo inteiro. Então isso aqui é muito legal, é muito bonito, sabe? É a ideia de que Deus não vai deixar ninguém para trás. Ele vai fazer com que o evangelho chegue a todos os lugares. A gente tem várias passagens que falam sobre isso, né? Jesus lá em Mateus 24 diz, o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Ou seja, o fim só vem depois que o evangelho do reino for pregado a todo mundo, né? Você tem Jesus falando, né, que se as pessoas não pregarem, as próprias pedras clamarão, né? O que dá a entender que, veja, Deus ele depende de nós para que a gente pregue? Sim e não, né? Ele nos designou essa missão, né? Então, de certa forma, sim, mas ao mesmo tempo, Deus ele não depende de ninguém. Então, quando as pessoas falham, ele arruma um jeito. Ele arruma um jeito de que alguém vá até lá e pregue ou que alguma outra coisa aconteça, né? Eu lembro, por exemplo, que há islâmicos que às vezes se convertem porque tiveram sonhos com Jesus. Então ninguém foi lá pregar, a pessoa teve um sonho e se converteu, né? Já ouvi histórias de anjos que apareceram para pregar. Isso é a exceção, né? Porque quem prega são os homens, né? Isso aí foi dado aos homens para fazer. Mas em algum momento Deus pode usar um anjo porque é necessário que aquela pessoa receba o evangelho. Não tem nenhum homem lá para fazer chegar o evangelho, então Deus faz. Deus tem os seus meios, ok? E ele vai fazer com que todo mundo que
precisa receber o evangelho, receba o evangelho. Ele não vai deixar ninguém para trás, ok? Então esse é um ponto interessante. Mas o texto ele não fala só sobre isso. O texto ele fala o evangelho eterno. E aí isso é interessante. Esse eterno é um qualificador, né? Está qualificando o evangelho. Não é qualquer evangelho, é o evangelho eterno. Isso dá a impressão, e os adventistas têm entendido dessa forma, de que o evangelho eterno ele seria o evangelho completo, tá? O evangelho que não passou, que é o mesmo desde sempre. A gente sabe que ao longo do tempo, embora o núcleo duro do evangelho nunca tenha se perdido, mas a igreja ela passou por alguns problemas de doutrinas errôneas, né? O que acabou se introduzindo na mensagem do evangelho, né? Então, o evangelho se perdeu? Não. Mas você tem na mensagem do evangelho pregada por muitas pessoas e por muitas igrejas e muitas comunidades, alguns elementos neste evangelho que não fazem parte da Bíblia, que não fazem parte do verdadeiro evangelho, do evangelho eterno, ok? Você tem evangelhos sendo pregados que eles falam sobre Jesus, eles falam sobre, né, o núcleo duro do evangelho, mas faltam algumas coisas. Algumas coisas foram esquecidas, ou outras coisas foram acrescentadas, outras coisas foram distorcidas, tá? Uma pessoa que receba esse evangelho, ela pode ser salva? Pode, claro que sim. Porque como eu já falei em outros episódios, a salvação é pela graça mediante a fé. Ela não é pela doutrina perfeita. Então a pessoa pode receber esse núcleo duro do evangelho, né? E isso é suficiente para que essa pessoa construa um relacionamento verdadeiro com Jesus, o que é suficiente para salvá-la, mas pode ter alguns elementos neste evangelho que ela recebeu, nessa teologia que ela recebeu, que não estão absolutamente corretos, que não estão totalmente precisos, né? E Deus pode tratar isso na vida dessa pessoa ou não. E aí ele que vai decidir, tá? Então essa pessoa pode depois ganhar mais conhecimento em termos teológicos e, né, purificar mais a sua teologia, ou não, ou talvez não seja essa a prioridade de Deus e de repente Deus não quer que essa pessoa gaste tempo com determinadas coisas e por aí vai, né? Eu já falei isso em outros episódios, então não vou gastar muito tempo aqui falando sobre isso. A questão é, Deus é soberano, então ele sabe qual é o tempo de cada um, o tempo de assimilação de cada um, qual é a prioridade para cada pessoa e ele que vai decidir cada coisa, tá? Mas a questão é, existe um evangelho eterno, seria um evangelho integral, um evangelho que contém ali vários elementos que são os mesmos desde sempre, tá? Então, quando você tem esse anjo aqui voando com este evangelho eterno, a ideia aqui é, até o fim dos tempos, né, haverá, enfim, um evangelho que será pregado, que ele estará purificado de vários erros que se introduziram na teologia cristã ao longo do tempo, né? E ele estará com todos os elementos que foram esquecidos ou distorcidos ao longo do tempo. Ou seja, haverá no finalzinho, antes de Jesus voltar, um resgate de doutrinas que foram esquecidas, né? E, né, uma purificação de fato da teologia neste período, ok? Isso faz sentido dentro de uma mentalidade protestante, porque nós entendemos que as doutrinas, a teologia, ela foi sendo reformada, né? Vieram os pré-reformadores, depois vieram os reformadores, e cada geração vai resgatando algumas verdades bíblicas, vai trazendo algumas ênfases que foram esquecidas, de modo que a teologia ela vai melhorando, ela vai se desenvolvendo, ela vai progredindo, né? Não faz sentido que o mundo acabe sem que as coisas que precisam ser consertadas sejam consertadas. Então, do ponto de vista protestante, a reforma veio, continua, a gente tem que continuar se reformando, continuar desenvolvendo a teologia, melhorando a teologia, né? Nos tornando cada vez mais bíblicos, né? Até que então, quando Jesus estiver prestes a voltar, a gente vai ter uma teologia, eu não vou dizer perfeita, porque eu acho que, enfim, a gente nunca vai alcançar a perfeição, mas uma teologia mais próxima daquilo que foi a teologia do primeiro século, que foi o cristianismo do primeiro século, o entendimento do evangelho do primeiro século da era apostólica, ok? Então acho que quando Jesus voltar a gente vai estar mais próximo disso aí, tá? Pelo menos naquilo que é básico, naquilo que é mais importante. Mas aí vem uma questão interessante aqui.
qual é o conteúdo desse evangelho eterno, desse evangelho integral, desse evangelho que resgata determinadas verdades que foram esquecidas? A gente vai entender melhor isso a partir do verso 7. Então vamos ler, né? O verso 7 vai dizer: dizendo com voz forte, né? Então esse anjo voando pelo céu, que traz um evangelho eterno, né? Ele diz com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja, esse primeiro anjo, ele traz um evangelho eterno, e o que tem nesse evangelho eterno? Ele tem a ideia de que nós devemos temer a Deus, né, e dar-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo, ele vai julgar. Então o evangelho eterno, ele tem a ideia de juízo de Deus. Há um juízo de Deus, né? E ele diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, outro elemento Deus é o Criador, né? E ele precisa ser adorado como Criador. Ele precisa ser lembrado como Criador. Ele precisa ser lembrado que ele é o Criador. Então o evangelho eterno, ele tem esses dois elementos. Deus vai julgar, existe um juízo, e Deus é o Criador, precisa ser adorado como Criador. Veja, o que isso significa para nós adventistas? A questão do juízo, ela está relacionada, em primeiro lugar, à volta de Jesus, né? Porque a volta de Jesus é em si um juízo. Quando Jesus volta, né, os salvos, eles vão para onde tem que ir, os ímpios, eles recebem a sua punição, ok? Então tem a ver com a volta de Jesus, mas não tem a ver só com a volta de Jesus, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua teologia, né, baseada na Bíblia Sagrada, entende que o juízo tem várias fases, ok? E que, portanto, a gente pode falar em vários juízos, né, ou em várias fases de um mesmo juízo, né? Então, antes de Jesus voltar, existe, por exemplo, o juízo pré-advento, que está lá em Daniel 7. Então, a ideia de que Deus é juiz, de que Deus vai julgar, de que há um juízo, passa também pela noção de um juízo celeste pré-advento, porque Jesus só volta depois desse juízo, né? Esse juízo, ele é importante para que Jesus volte, tá? Isso está lá em Daniel 7, não sou eu que estou inventando, é só você ler. Leia Daniel 7 do verso 8 em diante, que você vai ver que existe um juízo celeste pré-advento que é importante, né, para que Jesus volte, né? Jesus, ele volta depois desse juízo, tá? Então o texto aqui, ele remete a essa ideia da importância do juízo divino. E por que o juízo divino, ele é importante? Não só porque a partir do juízo ele pune o mal e abençoa o bem, premia o bem, mas porque o juízo, ele é uma forma de Deus mostrar que ele é transparente. E essa é uma das coisas que eu sempre falo quando eu explico o juízo pré-advento. O objetivo do juízo pré-advento não é Deus descobrir quem é que deve ser salvo, quem é que não deve ser salvo, quem creu realmente em Jesus e quem não creu. Ele já sabe disso, porque ele é onisciente. O objetivo de Deus com o juízo é sempre formalizar as suas decisões. Aquilo que está na sua mente, desde a eternidade, ele formaliza para as suas criaturas. O objetivo de Deus com o juízo é tornar tudo transparente. Por quê? Que ele nos deve alguma explicação? Não, porque Deus é bom, a sua natureza é boa, a sua natureza é justa, ele é um justo juiz. E uma das características de um justo juiz, de um juiz bom, é a transparência. Ele quer fazer tudo transparente para todo mundo. Ok? Até para que não haja nenhuma margem para que as pessoas ou para que as criaturas, para que os anjos tenham dúvidas sobre ele, sobre o seu caráter, sobre tudo que ele faz. Ok? Então este texto aqui, ele remete à ideia de juízo divino, tanto a ideia do juízo pré-advento, quanto a ideia da volta de Jesus, que já é um juízo em si, quanto as outras fases do juízo. Depois da volta de Jesus, você tem outras fases também, né? Porque você vai ter o milênio, segundo a interpretação adventista, o milênio é depois da volta de Jesus. Depois a Nova Jerusalém desce do céu, e aí você tem a segunda ressurreição. Os ímpios tentam atacar a cidade santa, isso está lá em Apocalipse, é só ler os capítulos 19, 20 e 21, né? E então os ímpios serão destruídos. Aí você tem uma outra fase do juízo, que é um juízo chamado executivo, né? Onde aqueles ímpios que ressuscitaram, né, a segunda ressurreição, serão destruídos definitivamente, né? Enfim, você tem várias fases nesse juízo, ou são vários juízos, ok? Então, este texto aqui, ele traz essa ideia de que há
um juízo, de que há essa característica de Deus como o juiz. Ele vai julgar. E isso é muito importante e isso deve trazer para nós, cristãos, um alívio, tá? O cristão verdadeiro não precisa ter medo de juízo. O juízo para o cristão verdadeiro é um alívio, é uma coisa boa, tá? O cristão verdadeiro, ele quer o juízo divino. Por quê? Porque ele sabe que ele é um santo do Altíssimo. Ele sabe que ele está salvo em Jesus. Lembra? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, quem vive com Deus, quem vive em novidade de vida, quem vive o verdadeiro evangelho, não precisa ter medo do juízo. Pelo contrário, precisa almejar o juízo, porque no juízo divino, quem vai ser condenado é o mal. Mas nós, cristãos, nós vamos ser vindicados. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Nós vamos ser vindicados porque nós cremos em Jesus. E porque nós estamos escondidos em Jesus. Porque o sangue de Jesus nos limpa. Porque nós somos justificados diante do Pai por meio de Jesus. Porque nós somos santificados através do Espírito Santo. É por isso. É por isso que a gente não precisa temer o juízo. O juízo é bom para nós. Agora, para quem vive em impiedade, aí o juízo é ruim. Para quem está sendo um cristão falso ou um cristão morto, para quem está vivendo de qualquer maneira, né, para quem está sendo um morno, aí o juízo é algo que você deve temer, né, que você deve, olha, eu não tenho vivido uma vida de cristão de verdade, então eu tenho que temer, né, no sentido mais negativo da palavra, né. Então há essa ideia aqui, essa associação com juízo pré-advento, há essa associação com a volta de Jesus, né? E aí você tem a segunda parte, que é Deus como Criador. Vamos lembrar que Deus é o Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é claramente uma alusão, é o que nós adventistas temos dito, uma alusão ao texto de Êxodo capítulo 20, verso 11. Né, o texto em que você tem o mandamento do sábado, tá? Deixa eu ler o texto aqui para vocês. Diz assim o texto: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então note que o texto que está em Êxodo capítulo 20, verso 11, ele é muito parecido com o texto que está em Apocalipse capítulo 14, verso 7. É claramente uma alusão. Né? O Apocalipse é um livro que faz muitas alusões ao Antigo Testamento, talvez seja o livro do Novo Testamento que mais faz alusões ao Antigo Testamento, e para qualquer judeu que ouvisse essas palavras ou lesse essas palavras no primeiro século, né, qualquer judeu crente em Jesus, ficaria claro que isso aqui é uma alusão ao mandamento do sábado. Tá? Existem outros textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que usam uma linguagem parecida, tá? Esse não é um único, né? A ideia de que Deus fez o céu, a terra e o mar, ou fez o céu e a terra, ou Deus do céu que fez a terra e o mar, você tem esse tipo de linguagem, né? O que mostra que para a Bíblia é importante você lembrar que Deus é o Criador e reverenciá-lo como Criador, mas essa linguagem aqui, ela está muito associada ao mandamento do sábado. Tá? Qualquer judeu faria essa associação, ok? Então, o que dá a entender nesse texto aqui é que ele está querendo dizer que em algum momento da história nós precisaríamos nos lembrar que Deus é o Criador e nos lembrar de reverenciá-lo como Criador. E uma das formas de fazer isso é justamente guardando o sábado, porque o sábado ele tem essa associação com Deus como Criador. Ele é um símbolo de Deus como Criador. Ele remete à ideia de que Deus é o Criador, de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O motivo de guardar o sábado é esse, está ali escrito em Êxodo 20, né? Pelo menos o motivo geral. Os hebreus tinham um motivo específico também, que era o motivo de que eles foram escravos na terra do Egito e agora foram libertos por Deus. Mas o motivo geral é um motivo para toda a humanidade. A ideia de que Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º. E abençoou o 7º dia e santificou o 7º dia. Descansou no 7º dia. Óbvio que ele fez isso por exemplo. Para exemplo para nós. Porque Deus não se cansa, ele não precisa descansar. Então ele fez isso como um exemplo para nós.
né? Esse exemplo está lá em Gênesis, muito antes de haver Israel, muito antes de haver judeus, né? Você tem lá Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, dizendo que Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou e ele abençoou o sétimo dia, ele santificou o sétimo dia. Não faz sentido, do ponto de vista bíblico, Deus ter abençoado e santificado algo e isso não gerar nenhuma diferença nesse algo. Nem tem um exemplo desse na Bíblia. Tudo que Deus abençoa e santifica se torna diferente e a gente tem que lidar de maneira diferente com esse algo. Então, se o sábado, o sétimo dia, foi abençoado e santificado por Deus, a gente tem que lidar de maneira diferente com esse algo. É um dia diferente. E quando você o guarda, você está lembrando que Deus é o Criador e reverenciando-o como Criador. Então nós temos um texto aqui que é claramente uma alusão ao mandamento do sábado, né? E nós temos aqui a ideia de que nós precisamos lembrar que Deus é o Criador e reverenciá-lo como Criador. Portanto, parece ser um texto que está chamando as pessoas no tempo do fim a entenderem que o sábado continua válido na nova aliança e que precisa ser guardado. Ok? Faz sentido? Faz sentido, porque se de fato o sábado é válido na nova aliança, então em algum momento ele foi esquecido, né? E se ele foi esquecido, em algum momento antes de Jesus voltar, Deus vai resgatar este mandamento, ele vai purificar esta parte da teologia que foi manchada, para que quando ele volte, todos os cristãos verdadeiros estejam guardando o seu mandamento que nunca foi abolido. Ok? Então, para nós adventistas, faz parte do evangelho eterno, né? Então, o evangelho é o que? Né? Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, etc. Tudo aquilo que eu falei, mas faz parte do evangelho eterno, né? Desse evangelho integral, a ideia de que esse Deus, ele vai julgar, existe um juízo, que esse Deus ele vai voltar, Jesus vai voltar, e que este Deus é o Deus Criador. É o mesmo Deus que abençoou e santificou o sétimo dia e, portanto, nós precisamos guardar esse dia. E olha que coisa interessante, aqui nós temos inclusive a base para o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A ideia de volta de Jesus, a adventista, nós cremos no segundo advento de Jesus, nós esperamos este segundo advento, né? E a ideia de sábado, sétimo dia, adventistas do sétimo dia, tá? Então, para nós, o evangelho eterno, ele possui também estas mensagens do juízo e do sábado, ok? Só que tem mais coisa aqui dentro, tá? O que eu falei aqui é o que é mais claro e é o que você geralmente vai encontrar os adventistas falando, mas tem algumas outras coisas que a gente consegue extrair dessa passagem aqui, desse verso 7, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Quando o texto ele diz que nós precisamos dar glória a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? Do céu, da terra, do mar, das fontes das águas, o texto ele está enfatizando a ideia de que Deus criou tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material, ok? Ele está enfatizando essa ideia. E por que que isso é importante? Porque, veja, em algum momento na história do mundo, você começou a ter filosofias, como por exemplo a filosofia platônica, entendendo que existe um dualismo, existe uma dualidade entre o mundo material e o mundo imaterial. E essas filosofias dualistas, elas começaram a enxergar o mundo material, o mundo físico, como um mundo mau, um mundo ruim, ou um mundo não tão bom quanto o mundo imaterial, ok? E aí, na medida em que essas filosofias foram sendo adotadas por muitas pessoas, você começou a ter muitos indivíduos e muitos grupos enxergando a realidade dessa maneira. Aquilo que é físico é mal, aquilo que é material é mal, aquilo que é bom é o imaterial, é o invisível. E a partir daí se desenvolveram ideias de pessoas no seguinte sentido: olha, o mundo material não foi criado por Deus, ou pelo Deus verdadeiro. Ele foi criado por um Deus mau, por um demônio, por um demiurgo, por um ser que não é bom, né? O Deus verdadeiro seria o Deus que criou apenas as coisas imateriais, né? Então, esse tipo de pensamento existia, vários grupos defendiam isso. Então, quando você tem, por exemplo, o período interbíblico, intertestamentário, onde os hebreus, né,
eles começam a entrar em contato com esse tipo de filosofia através ali do helenismo, né? Através ali dos gregos, né? Que começam a espalhar esse tipo de cultura, né? Então você começa a ter dentre os judeus alguns que tinham um pensamento um pouco parecido com isso. Tá? É claro, eles não adotavam totalmente essa ideia, porque, enfim, né, entre judeus você não vai ter a crença de que você tem dois deuses e um deus criou a matéria e o outro deus não criou, tal, mas você começa a ter uma visão que adentra alguns grupos judaicos de a matéria não ser algo tão bom assim, né? De as coisas físicas não serem tão boas assim. Você começa a ter alguns grupos que passam a ter esse tipo de pensamento. Isso também acontece no cristianismo. Em algum momento, entre os cristãos, você passa a ter grupos que começam a pensar dessa maneira, né? A matéria não é uma coisa boa, ou não é uma coisa tão boa assim, né? Quem mergulha mais fundo nesse pensamento são os chamados gnósticos, né? Os gnósticos, eles se afastam, né, completamente do cristianismo em termos doutrinários, né? E aí eles passam a realmente ter uma visão extremamente dualista e a enxergar a matéria e o corpo como algo de fato ruim, né? Então os gnósticos têm esse tipo de pensamento, eles se afastam mesmo da ortodoxia cristã. Mas mesmo entre aqueles que não aderiram ao gnosticismo, essas ideias, elas impactam um pouco, influenciam um pouco o cristianismo. No sentido de, olha, o corpo, a matéria, não são coisas tão importantes, não são coisas tão elevadas, né? Porque o que é importante é o que é imaterial, né? E é dentro dessa mentalidade que você vai ter essa divisão em relação ao próprio homem. Você vai ter essa ideia de que o homem, de verdade, ele é a sua alma. E alma aqui, né, eu estou usando a ideia de uma entidade imaterial que sobrevive ao corpo, né? Então o homem de verdade seria esta entidade imaterial. O corpo é só uma casca. Então você começa a ter esse tipo de pensamento entrando no cristianismo, né? De modo que o corpo e as coisas físicas começam a ter menor relevância, a ser vistas como não tão boas assim, ok? Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que, do ponto de vista do pensamento hebraico e hebraico bíblico e o hebraico original, né, a cosmovisão hebraica, Deus, Yahvé, ele criou todas as coisas e ele criou todas as coisas boas. Então a matéria que foi criada por Yahvé é boa. As coisas físicas são boas. O corpo humano é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, dentro da mentalidade hebraica, não existe essa divisão, não existe essa dualidade. O pensamento hebraico, ele trabalha com o que a gente chama de holismo. É um pensamento holístico, ou seja, o homem é uma coisa só. Ele não é uma divisão em que você tem o homem verdadeiro é uma entidade imaterial que sobrevive ao corpo. Não, o homem, ele é o seu corpo, juntamente com os seus pensamentos, os seus sentimentos, etc e tal. Está tudo junto. Deus criou tudo isso. É uma unidade, ok? E é por isso mesmo que no pensamento hebraico, quando um homem morria, ele morria de verdade. A sua consciência era desativada. Não havia uma consciência que sobrevivia à morte do corpo, porque Deus criou o homem para ser uma coisa só, corpo e consciência. Está tudo misturado, isso é o homem. Não há uma entidade imaterial que sobrevive ao corpo. O corpo não é apenas uma casca na mentalidade hebraica original. Não, o corpo é o próprio homem porque faz parte do próprio homem. Assim como a consciência faz parte do próprio homem. Está tudo junto, não tem como separar. É por isso que quando separa existe a morte. Ok? Então dentro da mentalidade hebraica, as coisas criadas são boas. O mundo é bom, o mundo físico é bom, o mundo material é bom. Ok? Ele foi contaminado pelo pecado, mas ele saiu bom das mãos de Deus. Não foi um demiurgo, um outro Deus, um Deus menor, um outro ser que criou a matéria. Não, foi o Deus bom, todo-poderoso, Yahvé.
Então veja, quando o Apocalipse 14 diz que nós devemos adorar a Deus porque Ele criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, isso também está nos indicando que Deus criou toda a matéria, que Deus criou tudo que é físico. Então ele está nos lembrando que essa ideia dualista de que o material é ruim, o imaterial é bom, o físico é ruim, o não físico é bom, isso é uma mentira. Ele está nos lembrando do pensamento holístico, o pensamento de que Deus criou tudo, todas as coisas, e que tudo que ele criou é bom. E isso remete, claro, à ideia de que nós mesmos, humanos, nós não somos esse dualismo entre uma consciência imaterial que seria boa e que sobrevive à morte do corpo e um corpo que é apenas uma casca, que é uma coisa ruim e que esse sim é mortal. Não, nós somos uma coisa só. E, portanto, remete à ideia de que o ser humano é mortal, a ideia de mortalidade da alma. Veja, eu não estou dizendo que o texto ele está falando sobre isso, mas eu estou dizendo que uma das implicações desse texto, ao falar de Deus como criador da matéria, é justamente você ir contra o dualismo e ir a favor do holismo hebraico. Tudo isso está conectado. Quando você tem um pensamento mais holista, que é o pensamento original hebraico, você joga fora essa ideia de que o homem é apenas uma entidade material que está presa em um corpo, em uma casca. Não é isso. Deus criou o homem como uma coisa só. O físico é uma coisa importante. Deus criou o homem para ter uma consciência funcionando dentro de um corpo. Quando o corpo morre, essa consciência é desativada. Ok? Inclusive a palavra alma, nefesh, no hebraico, ela é usada para homem como um todo, ok? Nós somos almas. Nós não temos uma alma no sentido de ser uma entidade imaterial que sobrevive à morte do corpo e que é imortal por si mesma, de maneira inata. Não. Nós somos uma alma. Nós somos um todo, ok? E é por isso que a morte ela é tão problemática na Bíblia, que ela é uma maldição tão grande, porque o homem quando morre, ele morre mesmo. O ensino bíblico é que o homem não tem a imortalidade em si mesmo. Então quando ele morre, ele morre. Não por acaso Jesus chama isso de sono, ok? Quando o homem morre, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo isso acaba, evapora, é desativado, ok? Nós caímos em um sono sem sonhos. Essa é a mortalidade da alma. E é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai ter problema com algumas pessoas que eram contrárias à ressurreição. Por que essas pessoas eram contrárias à ressurreição? Veja, alguns entendem que essas pessoas que eram contrárias à ressurreição, elas não acreditavam na vida eterna. Elas eram epicureus, né? Gente que é tipo ateu, né? Morreu, acabou. Não tem mais nada depois. Mas é muito pouco provável que essas pessoas fossem epicureus. Por quê? Porque essa mentalidade de que não há nada depois da morte, né, essa mentalidade ateísta, né, de que não há nada depois da morte, não há uma outra vida, enfim. Essa mentalidade ela nunca foi maioria no mundo. Ela sempre foi minoria. Entre os gregos, a maioria das pessoas acreditava na imortalidade da alma. Você morreu, e aí esta alma, como uma entidade imortal, ela sobrevive, ela vai ou para um lugar bom, ou para um lugar ruim, ou ela transmigra, né? Ela vai para um outro corpo, né? E seria a ideia da reencarnação. Enfim, alguma coisa vai acontecer com essa alma, né? O você, de fato, seria esta parte material, né? O corpo é só uma casca. A maioria acreditava nisso. Então a dificuldade de muitos gregos, de muitos gentios, não era crer em uma vida depois da morte. A dificuldade era crer na ressurreição. Isso era difícil do mundo pagão entender. Porque para o mundo pagão, o corpo é só uma casca. O corpo não é uma coisa muito boa, né? Então quando você morre, essa casca ela acaba. Você vai putrefar, aquilo ali vai estragar e acabou, né? E inclusive a morte é até uma coisa boa nesse sentido, porque a sua alma está se libertando do seu corpo, né?
Então, para um gentio, era muito difícil entender que este corpo, ele volta à vida, né? Para ele, se você já morreu, você já alcançou a liberdade. Por que esse corpo vai voltar à vida? E como que isso vai acontecer se ele já está estragando? Esse era o problema. Então, provavelmente, essas pessoas em Corinto que negavam a ressurreição, não é que eles negavam uma vida após a morte, até porque eles acreditavam em Jesus, né? Provavelmente o que eles negavam era a ressurreição física mesmo. Essa era a dificuldade. Então, para eles, assim, ó, aceitei Jesus, fui salvo. Quando eu morrer, a minha alma ela vai para um lugar bom. Essa provavelmente era a mentalidade deles. Fazia sentido para um gentio pensar assim, né? Para alguém de mentalidade grega pensar assim. Mas Paulo não concorda com essa ideia. Paulo vai dizer que se não tiver ressurreição, não tem vida após a morte. Esse é o argumento dele. Se não tiver ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, ninguém vai ressuscitar, e se ninguém vai ressuscitar, todo mundo permanece morto. Paulo em nenhum momento trabalha com a hipótese, né, de não haver ressurreição, mas já que Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, então a pessoa, quando morrer, a sua alma ela vai para o céu. Ele não trabalha com essa ideia. Ele não trabalha com a ideia de um pós-morte que esteja desconectado da ideia de ressurreição física. Para Paulo, tem que haver a ressurreição física. E ele vai até dizer, pessoal, a ressurreição física, ela acontece da seguinte maneira: vocês ganham novos corpos. Existem corpos diferentes. A gente não vai ter esse mesmo tipo de corpo que a gente tem hoje. A gente vai ter um corpo diferente, mas nós teremos corpo. Então ele faz toda uma pregação no capítulo 15 da crença na ressurreição física como a nossa grande esperança. Então, para ele, Jesus ressuscitou fisicamente, não bastaria ele não ressuscitar. Para Paulo não existe essa coisa tipo assim, não, ele não precisava ressuscitar porque a alma dele já vai para o Pai, então ele não precisa ressuscitar, e aí quando a gente morre a nossa alma também vai para o céu. Não, ele não trabalha com essa hipótese. Para ele tem que ter a vida da ressurreição. Aí tem a ressurreição e por causa disso nós ressuscitaremos. E é por causa da ressurreição que nós teremos a vida eterna. Não é porque somos almas imortais. Não. Ele não trabalha com essa ideia. Essa ideia é grega. Paulo ele desenvolve aqui a mentalidade hebraica. Ele desenvolve a mentalidade holística e não a mentalidade dualista, né? Então tudo isso está conectado à ideia de que Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé, ele criou todas as coisas, inclusive a matéria, e a matéria é boa, não é ruim. E é por isso que nós ressuscitaremos, né? E a matéria está relacionada, no nosso caso, à vida, né? Sem o corpo, nós estamos mortos. Então tem que haver ressurreição para que haja a vida eterna, ok? E a vida eterna será física, será corpórea, porque o corpo é bom, a matéria é boa. Tudo isso aqui tem relação com o texto que a gente acabou de ler, embora o texto não fale sobre isso, mas as implicações vão nesse sentido, ok? Porque estão relacionadas a toda essa discussão de holismo versus dualismo. E aí existe uma coisa interessante aqui, porque quando a gente lembra que Deus é o Criador, e portanto a gente começa a valorizar a matéria e a coisa física e o corpo, automaticamente a gente vai valorizar também o quê? O descanso, né? Porque a gente está valorizando o corpo, então tem que valorizar o descanso, o que mais uma vez remete ao sábado, mas também valoriza o cuidado do nosso corpo, ou seja, a saúde. O que vai nos lembrar que a Bíblia ela possui princípios que nos conduzem à ideia de que devemos cuidar da nossa saúde, né? O que vai nos lembrar que a Bíblia ela fala, por exemplo, sobre distinção entre carnes puras e impuras. Isso é físico, é coisa física. E a Bíblia se preocupa com isso. E a gente sabe, hoje em dia, né, os hebreus não tinham como saber isso na época, mas a gente sabe hoje em dia que as carnes impuras, de fato, elas trazem um risco maior à nossa saúde. Então a Bíblia está, sim, em sua soberania, na soberania de Deus, preocupada com a nossa saúde, preocupada com como a gente cuida do nosso corpo. E a partir de vários princípios bíblicos que a gente pode extrair, como o próprio fato de que nós não somos donos do nosso próprio corpo, né? Deus é o Criador, nós não somos donos, nós somos mordomos, então temos que cuidar bem dele, não podemos cuidar da maneira como a gente quer, a gente tem que cuidar bem. Ou o fato de que Jesus nos resgatou, então nós somos mais uma vez dele, ou o fato de que o Espírito Santo habita em nós, então mais uma vez nós somos dele. Tem vários princípios que
se a gente começar a deduzir algumas implicações desses princípios, nos levam à ideia de que nós precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, né? Então a ideia aqui de que devemos lembrar que Deus é o Criador acaba nos levando, né, a ideia prática de que nós precisamos cuidar do nosso corpo, o que nos remete à distinção entre carnes puras e impuras e a cuidar mesmo, né? Fazer exercício, evitar aquilo que é ruim, comer aquilo que é bom, né? Valorizar aquilo que Deus criou para nos dar uma boa saúde, ou seja, valorizar uma alimentação mais natural, para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente consiga honrar melhor a Deus, né? Para que a gente tenha mais força, por exemplo, para pregar o evangelho, para cuidar das pessoas, para não ser um problema para as outras pessoas, porque a gente vai ficar doente, vai ser um problema para as outras pessoas, para a gente não encurtar a nossa vida e poder trabalhar mais para Deus. Tudo isso é uma forma de honrar a Deus, ok? Não estou falando que a gente tem que fazer isso para ser salvos, mas tudo isso é uma forma de honrar a Deus, ok? E tudo isso está conectado à ideia de Deus ser o Criador e de a matéria ser boa, ok? Então veja, nós já falamos aqui do juízo pré-advento, da volta de Jesus, do Evangelho, né, como um todo, da mortalidade da alma e também da reforma de saúde e toda essa questão da distinção entre carnes puras e impuras, etc. Isso aqui é o básico do Adventismo, né? Eu falei, né, de tudo aqui que é básico do Adventismo. Mas tem mais coisa. Vamos continuar lendo aqui e ler o verso 8. Diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então veja, o segundo anjo, ele vai trazer a ideia de que existe uma Babilônia e essa Babilônia caiu. Como nós já vimos em outros episódios, a Babilônia é a mesma coisa que a besta do Apocalipse, a primeira besta, que é a mesma coisa que o anticristo, que é a mesma coisa que o homem da iniquidade, que é a mesma coisa que o chifre pequeno de Daniel 7, tá? Tudo isso são figuras que descrevem um mesmo poder, que os adventistas entendem como sendo o papado. Ok? Então o papado é a besta do Apocalipse, o papado é a Babilônia, etc e tal, tá? Não é um papa específico, eu já falei sobre isso em outros episódios, tá? O indivíduo que se assenta ali não é ele que é a besta, tá? E não necessariamente ele é um falso cristão, já falei sobre isso em outros episódios, mas a instituição em si, o papado, ele é colocado aqui pelos adventistas, por meio da Bíblia Sagrada, como a besta, o anticristo, etc. Né? Que é uma interpretação que foi seguida aí pelos pré-reformadores, pelos reformadores, por Lutero, por Calvino, pelo pessoal que escreveu a Confissão de Westminster, enfim. Tá? Era bem comum entre os primeiros protestantes. Tá? Então, o que o texto está dizendo aqui é que em algum momento, né, depois que essa pregação, né, da volta depois dessa pregação, da valorização de Deus como Criador, e, enfim, do Evangelho Eterno e tal, em algum momento você vai ter um segundo anjo, ou seja, uma segunda fase dessa pregação, onde se diz que a Babilônia caiu. Né? Isso parece indicar que em algum momento a Babilônia ela será exposta. Né? O sistema que foi desenvolvido pelo catolicismo romano, ele ficará exposto de maneira tal que as pessoas vão entender que ele está errado, né? E que inclusive ele está errado naquilo que ele nega tudo isso aqui que eu falei anteriormente, né? Porque o sistema católico romano, e que em grande medida é seguido por outros sistemas protestantes que não se reformaram por completo, né? Ele vai defender que o sábado foi abolido, ele vai defender que o homem ele tem uma alma imortal, que é uma entidade que sobrevive à morte do corpo, né? Ele vai defender o inferno eterno, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas que é uma decorrência dessa noção de alma imortal, né? Ele vai defender todos esses pontos. Ele vai defender que não tem problema a gente se alimentar dos alimentos impuros, né? Ele não vai valorizar essa questão da reforma de saúde, de você dar muita importância ao seu corpo, né? Então esse sistema, ao longo do tempo, ele, né, enterrou diversas verdades, ou tornou obscuras diversas verdades, certo? Então quando a Babilônia cai, parece que a ideia aqui ficou exposto para todo mundo que esse sistema e todos os outros sistemas que
de certa forma seguem algumas dessas ideias, eles estão errados, eles foram expostos, tá? E aqui não é uma exposição de pessoas, é uma exposição de sistemas doutrinários. Então vai ficar claro que o sistema doutrinário, esse sistema doutrinário, está equivocado, ok? Faz sentido, é uma decorrência lógica, né? E veja, isso também fala bastante ao Adventismo, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem mantido essa interpretação historicista, que a maioria das igrejas abandonou, e dentro dessa interpretação historicista, a ideia de que justamente o papado é a besta, ok? É a Babilônia, ok? Então veja, para a Igreja Adventista é muito claro que uma de suas missões é expor esse tipo de sistema, né? É mostrar que, olha, isso aqui está errado, e muitos grupos protestantes, muitas igrejas protestantes continuam seguindo isso aqui, né? E os próprios católicos continuam seguindo isso aqui está errado. Okay? Então também isso fala bastante ao Adventismo no que diz respeito ao fato de que nós mantemos esta visão, né? Então, se de fato o papado é a Babilônia, né, então essa exposição só poderá ser feita por quem continua mantendo esta visão. Okay? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma relação com algo da doutrina adventista, né, que é essa percepção de que o papado é a Babilônia, etc. e tal. Mas não é só isso, tem mais algumas coisas interessantes. Vamos continuar. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Isso aqui vai até o verso 11, né? E depois eu vou ler o verso 12, vou terminar com ele. Mas veja, isso aqui é interessante pelo seguinte: em algum momento, depois que o Evangelho Eterno for pregado a todas as pessoas e todo mundo entender o Evangelho Eterno, né, tiver acesso, tiver a condição de entender, né, e quando, depois disso, né, ficar exposto para todo mundo o problema do sistema babilônico, que tem a ver com o papado, né, aí vem um terceiro anjo. Então isso é bem pertinho de Jesus voltar, né? E esse terceiro anjo, né, ou essa terceira fase dessas mensagens, ele vai dizer o que? Olha, tem uma marca da besta, né? Então esse período aqui você já vai ter os governos com uma marca, impondo essa marca às pessoas, né? Então existe uma marca da besta, todo mundo que agora já sabe, né, o que é a marca da besta, né, que agora já sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo que receber essa marca está sendo rebelde contra Deus, né? Então essas pessoas, elas serão condenadas, tá? E aqui é interessante que não é a marca que faz essas pessoas serem rebeldes. Essas pessoas já são rebeldes antes, né? O que faz essas pessoas receberem a marca é justamente o fato de que elas já eram rebeldes antes, elas já eram falsas cristãs, tá? Então não é a marca que faz isso, a marca é apenas um efeito, né? Esse é um ponto interessante. Essas pessoas serão condenadas, tá? Isso se refere ao finzinho dos tempos, o finzinho do mundo, pouco antes de Jesus voltar. E aqui o ponto interessante é o seguinte, né? Aqui se fala, olha, essas pessoas vão ser jogadas no lago de enxofre e vão queimar para sempre. Davi, olha aí, é o ensino do inferno eterno. Mas o que é interessante é que esse texto aqui, ele está fazendo alusão a Isaías capítulo 34, em especial os versos 8 a 10, tá? Mas você pode ler todo o capítulo 34 de Isaías. O que esse capítulo fala? Esse capítulo fala sobre Deus punindo Edom, que era um povo, era uma etnia, era uma região no Antigo Testamento, né? E esse texto, ele não só está cheio de símbolos e de exageros e de hipérboles, né? Como se você for tentar ler esse texto de maneira literal, ele não faz sentido, porque esse texto ele fala sobre Edom queimando para sempre, sobre sua fumaça subindo para sempre, e a gente sabe que não tem uma cidade, um povo que está queimando desde o Antigo Testamento, a gente sabe que isso não existe, então obviamente isso aqui é um exagero, né? Mas
logo depois o texto vai dizer que as suas cidades, as cidades de Edom, elas vão ficar desertas, que o mato vai crescer, inclusive dentro dos castelos, que também estarão vazios, porque todo mundo vai ter morrido, porque não vai ter mais príncipe. E aí sabe o que vai acontecer com essa cidade? Ela vai ficar abandonada, e aí os castelos, as construções vão ser moradas de animais, de chacais, de vários bichos, né? Porque não tem ninguém, então eles vão entrar nos lugares. Então o que vai ter na cidade? Castelo abandonado, mato crescendo e animal morando no que antes era as habitações das pessoas. E não vai ter pessoa nenhuma. Então veja, pensa comigo, como é que o fogo vai estar queimando para sempre neste lugar? E a gente já sabe que isso não aconteceu historicamente, mas como que vai estar queimando para sempre nesse lugar? E ao mesmo tempo o mato vai estar crescendo para sempre e os animais estarão habitando ali e não vai ter nenhuma pessoa. Isso não faz sentido. Então o texto é obviamente simbólico, hiperbólico, ele exagera. E a linguagem de Isaías 34 é uma linguagem de destruição, de ruína. Então a ideia de uma fumaça que sobe para sempre, de um fogo que queima para sempre, ela é uma ideia de um fogo muito destrutivo, um fogo que ninguém vai lá e vai conseguir apagar, não vai ter um bombeiro que vai apagar esse fogo e aí as pessoas que estão queimando elas vão se livrar daquele problema. Não é um purgatório onde as pessoas começam a ser condenadas, mas aí depois elas saem de lá e vão para o céu. Não, é um fogo que destrói para sempre, é uma ruína eterna. Então aqui não é a ideia de algo que vai queimar por toda a eternidade, mas de uma destruição que será a final. Essa é a ideia. É isso que está em Isaías 34, e é a esse texto de Isaías 34, em especial dos versos 8 a 10, que João, aqui em Apocalipse, está fazendo alusão. Então é óbvio que a ideia aqui não é que os ímpios vão queimar para sempre. Essa ideia de queimar pelos séculos dos séculos, dia e noite, não ter descanso, isso está lá em Isaías. Isso aqui é linguagem hiperbólica, é linguagem exagerada. E aí, claro, existe uma série de outras argumentações que eu não vou colocar aqui, né, mas que mostram que essa ideia de um inferno eterno não faz o menor sentido. Né? E uma das razões pelas quais não faz sentido é justamente porque o homem não é imortal, ele é mortal. Quem vai receber a imortalidade, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses 4, quem vai receber a imortalidade são os salvos, aqueles que crerem em Jesus. Quem não aceitar Jesus, quem for ímpio, este não vai ter imortalidade. Então, quando ele for lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre, ele vai morrer. Este é o aniquilacionismo. E esta é a segunda morte. É uma morte eterna. E esse é mais um dos ensinos adventistas. Ele está aqui em Apocalipse 14. Para nós terminarmos toda essa discussão, vamos ler o verso 12. Né? O verso 12 ele vai dizer o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha que coisa interessante. Né? No finzinho do tempo, né, depois que você tiver a imposição da marca da besta, ou seja, a imposição da transgressão dos mandamentos de Deus pelos governos de todo o mundo, ou seja, a marca da besta não existe ainda hoje, ela vai existir. Né? Depois que você tiver isso, que é algo que só vai acontecer depois que o evangelho eterno for pregado por todo mundo, então ninguém vai ser marcado sem saber, né? As pessoas terão consciência para poder escolher. Depois de tudo isso, o que tem aqui? A perseverança dos santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, quem neste cenário, neste contexto é o perseverante? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui fala sobre algo muito importante para nós adventistas. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Não por obras, não por méritos, não pela lei. Mas nós cremos que os salvos devem guardar os mandamentos de Deus. Não é porque você foi salvo que você não deve guardar a lei. A lei é importante. Ela não é algo que vai te salvar, mas ela é importante para você guardar depois que você é salvo. Nós não somos salvos pela lei,
Mas porque nós somos salvos, nós guardamos a lei. Nós não somos salvos pelos mandamentos de Deus, mas porque nós somos salvos, nós guardamos os mandamentos de Deus. Jesus vai dizer lá em João que quem me ama, guarda os meus mandamentos. É um efeito. Guardar os mandamentos de Deus é um efeito. Nós guardamos porque cremos. Nós guardamos porque amamos. Nós guardamos porque fomos resgatados por Deus. Porque fomos lavados por Deus. Porque fomos remidos por Deus. É por isso que a gente guarda. Nós guardamos, no fim das contas, porque Deus diz que a gente tem que guardar. Não é para ser salvo. Eu não tenho nenhuma fé de que guardar mandamentos vai me salvar. Eu tenho fé de que eu sou salvo em Jesus. E é por eu ser salvo em Jesus e amar a Jesus e ser grato a Jesus que eu procuro guardar os mandamentos que Jesus me diz para guardar. Os mandamentos de Deus. E para os adventistas, né, os mandamentos de Deus incluem principalmente os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos estão incluídos. Né? Os mandamentos de Deus para os adventistas são os mandamentos gerais, aqueles que se aplicam a todas as pessoas. É óbvio que existem mandamentos que não se aplicam a todos. Existem mandamentos que eram só para a antiga aliança. Existem mandamentos que eram só para judeus. Né? Ninguém é obrigado a se circuncidar. Isso era um mandamento para judeus. Ninguém é obrigado hoje em dia a sacrificar cordeiro. Isso era um mandamento para a antiga aliança. Mas existem mandamentos que são gerais, que são para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Os 10 mandamentos são mandamentos gerais. Né? Aquilo que é a base dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo com nós mesmos, são mandamentos gerais. Né? Então existem mandamentos gerais. E como cristãos, nós entendemos que devemos guardar. Ou seja, existe aqui uma relação entre fé e obras, entre graça e lei, entre mandamentos de Deus e fé em Jesus. O verdadeiro crente, ele não vai ou ficar com Jesus ou ficar com os mandamentos de Deus. Ele vai ficar com os dois, cada um com a sua função. Jesus é o nosso Salvador, os mandamentos não. Mas o cumprimento dos mandamentos é a postura que se espera de alguém que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Se você sabe que tem que guardar determinados mandamentos, se você sabe que esses mandamentos são de Deus e eles são válidos e Deus quer que você guarde, então você tem que guardar. E quem ama a Jesus e segue a Jesus, obviamente terá esta postura. Né? Não faz sentido alguém que tem fé em Jesus não ter a postura de guardar os mandamentos que ele sabe que são válidos. Então, só para revisar, nós vimos aqui no capítulo 14, dos versos 6 a 12, o seguinte: a doutrina do Evangelho, a doutrina do sábado, a doutrina da mortalidade da alma, a doutrina do aniquilacionismo, a doutrina da distinção entre carnes puras e impuras, a doutrina da reforma de saúde, a doutrina do juízo pré-advento, a doutrina da relação entre crer em Jesus e guardar os mandamentos de Deus, a doutrina de que o papado é a Babilônia, a doutrina da volta de Jesus. Enfim, você tem aqui as principais doutrinas da Igreja Adventista, do Adventismo, e você tem aqui o resumo da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi fundada, ela foi desenvolvida, ela foi levantada para pregar estas mensagens que aqui foram colocadas neste vídeo, que estão relacionadas a este capítulo, em especial dos versos 6 a 12. Então, se você quer saber qual é o resumo da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, leia Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. A gente entende que a nossa missão ela está relacionada a este texto, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte e o espectador tenham apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.